Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo e aconteceu hoje a mesma coisa que eu ia, que aconteceu ontem, né? Que eu já tinha feito um vídeo sobre um tema específico e aí surge uma informação mais importante, a gente tem que voltar aqui, regravar com a mesma camisa inclusive, não confunda, são dois vídeos diferentes, esse outro vídeo eu vou publicar um pouco mais tarde e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma possibilidade de contratação que surgiu aí para o Botafogo de acordo com o Globo Esporte. Tá legal? Com o GE. Globo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Bom, e agora que eu já tô aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né, galera, é o penúltimo dia para você votar em mim, tá? Esse prêmio aqui. Braulio, o que é isso? Eu não tô vendo teus vídeos. Essa daqui é a plaquinha que eu recebi de indicado à premiação na categoria de esportes para o prêmio TikTok Awards. O TikTok Awards é o prêmio referente à categoria de esportes, a criador de conteúdo de esporte lá no TikTok. E aí, conto muito com a ajuda de vocês, rapaziada. Eu passei pra final, tô concorrendo com gigantes da comunicação, Fred, Casimiro. Inclusive, o Casimiro pediu para as pessoas votarem em mim. Olha só que curioso, né, cara? Porque, enfim, ele sabe que eu sou um cara que eu trabalho muito por lá. A plataforma TikTok, pô, eu tenho uma digamos assim, uma marca muito vinculada ao TikTok. Então eu vou pedir essa moral pra vocês, tá legal, rapaziada? E aí, a gente já começa a falar de todas as situações, mas antes, obviamente que eu não vou pedir, né? Eu não vou deixar de pedir pra você utilizar o cupom Brownie. Por que eu vou utilizar o teu cupom lá na KTO? Meu irmão, 20% em free bet e acesso às melhores promoções nessa reta final do futebol em 2023. Braulio, mas o Campeonato Brasileiro já acabou, não tem nem tanta coisa. Como é que não tem tanta coisa? Começa o Mundial de Clubes amanhã. A gente vai ter a Al Ittihad de Benzema contra o Auckland City da Nova Zelândia. Então a gente vai ter depois o jogo contra o Al Ahly do Egito, a gente vai ter os jogos do Fluminense, a gente vai ter os jogos do Manchester City, Leão e Urawa Reds. E amanhã também começa a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Com a definição, são 4 vagas ainda que restam para as oitavas de final. Duas delas, na verdade, né? 3 equipes disputando uma vaga, tá? PSG, Newcastle e Milan. O grupo da morte tá pegando fogo e vão ser várias promoções de quem vai fazer o gol da classificação, quem passa, se é o Newcastle, se é o PSG, se é o Milan, se o Mbappé vai ficar de fora, né, vai para a Liga Europa. Então são várias promoções e você não pode perder, portanto utilize o código Brownie, 20% em free bet, depois não vai ficar chorando que não tem código, não tem cupom, tá aqui e obviamente palpite com responsabilidade, beleza, rapaziada? Eu sou um cara que eu gosto de alertar muito isso aqui para os meus seguidores. Vamos lá, pessoal. Botafogo tem interesse em João Vitor, ex-Corinthians e atualmente no Benfica. Vamos ler essa matéria aqui feita pelo Caio Mota e pelo Sérgio Santana. Diretoria avalia positivamente o zagueiro e já iniciou contatos. Clube português prioriza venda. Tá legal? O Botafogo começa a se mexer no mercado visando para a fase preliminar da Libertadores em fevereiro. Um dos alvos é o zagueiro João Vitor, revelado pelo Corinthians e atualmente no Benfica de Portugal. É muito bom jogador. Tá? A diretoria do Alvinegro fez contatos concretos com o staff do atleta de 25 anos e o Benfica, que acenou que prioriza a negociação por meio de uma venda. Tá? Este não é o formato que o Botafogo busca, já que João tem pouco espaço no elenco e fez 2 jogos na atual temporada. Por isso, nenhuma proposta oficial ainda foi feita. O Clube Carioca ainda tenta desenhar uma operação para um empréstimo com opção de compra, formato considerado ideal para a falta de espaço do zagueiro. Há confiança porque a relação entre as equipes é positiva. Vale lembrar que recentemente houve uma operação pela chegada, e não só pela chegada, pela prorrogação, inclusive, do empréstimo de Gabriel Pires, tá legal? Outros brasileiros chegaram a sondar a situação de João Vitor, mas o Botafogo foi de forma mais firme. O zagueiro é a prioridade para a diretoria em 2024, já que Adrielson tem transferência praticamente encaminhada para defender o Lyon da França, clube que também pertence a John Textor. João Vitor foi revelado pelo Corinthians, se destacou entre 2021 e 2022 e foi vendido para o Benfica, onde teve dificuldade de adaptação. O defensor chegou a ser emprestado para o Nantes da França na última temporada europeia e vê com bons olhos, né? Isso é uma informação, uma apuração que eu tenho, de que o João Vitor vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro, vê que o futebol brasileiro tem uma vitrine interessante para jogadores que não têm uma primeira adaptação rápida no futebol internacional
e o Botafogo é uma boa vitrine, já que vem mudando muito o seu patamar competitivo, inclusive financeiro, obviamente, consequentemente competitivo, nos últimos meses, tá legal? Galera, seguinte, acho o João Vitor um ótimo jogador. Eu concordo que não faria sentido você meter uma compra, né? Afinal, deixa eu ver por quanto que o Corinthians vendeu. Corinthians vende João Vitor Benfica. Eu não me lembro qual foi o preço, tá? 8 milhões de euros. O Benfica, obviamente, que não liberaria o jogador por menos do que isso, sabe? E aí não vale pagar 40 milhões de reais num zagueiro, né? Sinceramente. Até porque o Botafogo ele vai ter outras posições para pagar 40 milhões, é para pagar num cara que vai resolver a situação da temporada ou vai agregar muito no time titular, tá? E isso eu vou cobrar, porque se o John Textor disse que o Botafogo vai ser agressivo no mercado, vai ter que ter transação alta para buscar jogadores de qualidade, tá? Só que agora, embora eu concorde que o melhor dos mundos seria o empréstimo com a opção de compra, o Botafogo, cara, ele não pode ficar só no interesse, sabe? Acho que a situação é essa. O Botafogo ele não pode ficar só no... Botafogo se interessa, Botafogo quer. Botafogo, nome tal agrada. Nessa, o nome do Renato Augusto, de acordo com a apuração que eu tenho, agradava. Não veio. Tá no Fluminense, né? Ah, mas tem lesão, tá? Mas o nome agradava em termos técnicos. Horas depois do Corinthians avisar pro Renato Augusto que ele não ficaria, o Fluminense foi lá e pegou, certo? Então assim, cara, sinceramente acho que é uma situação que o Botafogo dorme no ponto, sabe? Dorme no ponto. Outra situação, o Botafogo tem interesse em Everton Ribeiro. Tá, e aí? Isso vai se concretizar? Se no fim das contas ele renovar um Flamengo, o que vai adiantar? Sabe, o Botafogo ele tem que ser assertivo. E eu tô falando de duas equipes, vamos comparar com duas equipes que já foram campeãs nesse ano, ou seja, vão mais leves pro ano que vem. O Botafogo não foi campeão de nada esse ano, de maneira trágica, tá? E vai pro ano que vem pressionado a buscar alguma coisa, a buscar um título, algo do tipo. O Fluminense já pegou o Renato Augusto. O São Paulo já correu e pegou o Luiz Gustavo, dois jogadores vitoriosos na carreira, com currículos avantajados, tá? E o Botafogo? O Botafogo vai ficar nessa de só no interesse. E detalhe, Fluminense e São Paulo já estão na Libertadores na fase de grupos, como campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. O Botafogo vai disputar pré-Libertadores, ou seja, o Botafogo precisa de reforço para ontem. O Botafogo precisa de reforços com mais pressa do que todas as equipes que só vão ter compromissos importantes em março. O Botafogo, a temporada para valer do Botafogo começa um mês antes do Flamengo, do São Paulo, do Fluminense, do Grêmio, por incompetência do próprio Botafogo, do próprio departamento de futebol do Botafogo. Então, meu irmão, daqui 2 meses, a gente vai ter que ter pelo menos mais uns 3 jogadores de renome no Botafogo. E até o momento que a gente vê interesse, quer, nome agrada. Desculpa, isso não adianta. A gente quer ver uma concretização e até o momento, cara, repito, eu tenho essa pressa toda porque o Botafogo vai disputar a pré-Libertadores. Os outros não vão ter essa pressa e os outros já estão contratando.